Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nesse short vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a ventilação em posição prona, mais especificamente no paciente que está em respiração espontânea. Essa conduta tem sido largamente utilizada nos pacientes com pneumonia por Covid-19. E o objetivo dessa conduta tem sido melhorar a oxigenação desse paciente e algumas vezes até se tentar impedir a intubação desse paciente. Não sabemos ainda essa relação, se realmente essa conduta está impedindo a intubação desse paciente. Ainda não temos trabalhos que gerem esta relação, tá? Ainda existe uma discussão sobre qual o racional fisiológico que está melhorando a saturação desse paciente em cima da respiração em posição prona nos pacientes que estão ventilando espontaneamente. Bom, alguns autores acreditam que a posição prona ela não é considerada uma manobra de recrutamento, ela não recruta alvéolos. E outros autores acreditam que sim, que ela recruta alvéolo. Mas qual o racional fisiológico de funcionamento desta manobra para que os resultados sejam satisfatórios? Bom, o que a gente tem quando um paciente está com uma pneumonia como essa, ou um paciente com SARA, porque muitas das condutas que são utilizadas no paciente COVID, elas adviram dos estudos com pacientes em SARA. Né? Então, o que acontece com esse paciente? Acontece que ele tem um colapso enorme na região dorsal do pulmão, tá? E essa região ela continua sendo bem perfundida. Por quê? Porque esse paciente perde o reflexo vasoconstrictor hipóxico. Então, daí ele não tem desvio de fluxo sanguíneo de uma região onde eu tenho hipóxia para uma região onde eu não tenho hipóxia. Se esse reflexo se mantivesse íntegro, provavelmente eu teria sim um desvio de fluxo sanguíneo. Tá? Mas, como eu falei, esse paciente ele perde esse reflexo. E semelhante acontece no paciente de COVID. Tá? Então, por ele perder esse reflexo, o que vai acontecer? Eu tenho uma grande zona, que é a região dorsal, quando o paciente está em posição supina, que não está sendo bem ventilada. Consequentemente, sendo bem perfundida, eu tenho aí um efeito shunt, tá? O que desfavorece sobremaneira a troca gasosa. Tá? Para que a gente pudesse corrigir esta condição do efeito shunt, nós teríamos duas opções. Ou eu desloco o fluxo sanguíneo para uma região que está sendo bem ventilada, o que eu já terminei de dizer que praticamente a gente não tem no paciente de COVID nem no paciente de SARA, ou eu desloco a ventilação para uma zona que está sendo bem perfundida. E é isso que vai acontecer quando você pronar o paciente. Na verdade, você otimizou, você equalizou a relação ventilação-perfusão. Uma vez que agora, quando esse paciente estiver em posição prona, a região dorsal ela passa a abrir. Ou seja, eu tive abertura de alvéolos na região dorsal. E essa abertura de alvéolos na região dorsal foi exatamente o segundo mecanismo que eu descrevi. Ou seja, eu estou agora deslocando a ventilação para uma região onde está bem perfundida. Porque a região dorsal, mesmo com o paciente em posição prona, ela continua sendo bem perfundida. Tá? Então, o comportamento do fluxo sanguíneo para a região dorsal, ele se mantém em posição supina ou em posição prona. A região dorsal ela é melhor perfundida que a região ventral. Tá? Então, esse é o racional para justificar essa melhora, né, da oxigenação desse paciente, essa melhora da saturação periférica, essa melhora da difusão de oxigênio para esse paciente. Uma vez que quando esse paciente estava em posição supina, ele tinha uma compressão grande de alvéolos da região dorsal, causada por conteúdo abdominal e até mesmo pelo mediastino, pelo peso do mediastino. E quando ele vai para a posição prona, essa compressão ela deixa de existir. Né? Então, fica aí aquela condição que eu coloquei, se a posição prona recruta ou não recruta. A literatura tem trabalhos mostrando as duas coisas. Né? A literatura tem trabalho mostrando que o paciente que foi pronado, embora ele tenha melhora da oxigenação, ele não tem melhora da complacência.
E se você for nesse perfil, realmente você não vai considerar que esse paciente, ou aliás, que a manobra, ela recruta alvéolos, tá? Esse é um ponto. Em contrapartida, tem trabalhos na literatura mostrando que a posição prona recruta sim alvéolos. Só que esses trabalhos até o momento, eles foram realizados em pacientes com SARA e pacientes que estavam em ventilação mecânica. Tá? Se compararmos esses dois trabalhos, né, esses dois perfis de trabalhos, os que mostram que não tem recrutamento ou que sugerem não ter recrutamento por não haver melhora de complacência, e aqueles que sugerem haver recrutamento por ter melhora de complacência, tá? A gente tem aí um meio termo, talvez, entre os dois. Talvez a posição prona ela não seja um mecanismo, ela não seja uma manobra de recrutamento semelhante a uma manobra de recrutamento clássica, né? Aquela manobra que a gente utiliza em SARA com alteração de PIP, escalonada e etc. Talvez não tenha esse recrutamento todo, mas no momento que o racional fisiológico me diz que eu desloco a ventilação para uma região onde não estava sendo ventilada, eu abri a unidade alveolar. E se eu abrir a unidade alveolar, significa dizer que sim, eu recrutei aquela unidade alveolar. Tá? Alguns autores sugerem que, na verdade, haja uma troca, né? Quando eu pronar o meu paciente, a minha região dorsal ela passa a ser mais aberta. Eu não estou utilizando o termo mais ventilada, tá? Porque fisiologicamente, provavelmente a região ventral ela consiga ser mais ventilada se o meu paciente está em respiração espontânea. Se ele está em ventilação mecânica, a região dorsal estará mais aberta e estará mais ventilada. Mas se ele está em respiração espontânea, a região dorsal vai estar mais aberta sim, até por alteração da pressão pleural. A negatividade de pressão pleural é muito maior na região dorsal agora, em posição prona, que ela passa a funcionar como uma região gravitacionalmente não dependente. Então, o que é que vai acontecer? Essa região passando a ser bem ventilada e bem perfundida, sim, eu tenho melhora da troca gasosa. Em 2020, este ano ainda, no início do ano, um grupo francês publicou um trabalho com tomografia de impedância elétrica. E ele quis avaliar a posição prona em pacientes de SARA e em ECMO. E eles observaram que, quando o paciente era pronado ao longo de 16 horas de prona, existia sim uma melhora do mapa da distribuição da ventilação. Principalmente na zona de interesses, que são as ROIs, na ROI 4. A ROI 4 é a região dorsal do pulmão. E quando esses pacientes eram pronados, quando comparado com supina, existia sim uma alteração da distribuição do fluxo sanguíneo. Ou seja, quando ele estava em supina, o fluxo sanguíneo que iria para a região dorsal, em torno de 89, 90% desse fluxo sanguíneo, ele iria para uma zona shunt, ou seja, uma zona não ventilada. Esse alvéolo realmente estava fechado. Quando esse paciente era pronado, esse mesmo fluxo sanguíneo que viria para a região dorsal, ele inverteu. Apenas 8% desse fluxo sanguíneo direcionado à região dorsal estava sendo direcionado para uma zona shunt. Ou seja, significa dizer que houve sim abertura alveolar. Tá? E quando avaliado o mapa de ventilação, como eu já falei, houve melhora significativa do mapa de ventilação na região dorsal. E quando avaliado complacência regional, houve sim melhora de complacência regional. Então, por esse trabalho desses autores publicados, desse grupo francês publicado em 2020, eu vou colocar esse trabalho lá no final do vídeo, a referência, o DOI do trabalho. Tá? Por esse trabalho, você vai considerar que a manobra de prona, ela sim vai conseguir recrutar alvéolos, certo? Voltando agora para o nosso paciente COVID e a nossa condição que é pronar o paciente em respiração espontânea, agora em 19, 20 de junho, o mês passado, um grupo italiano publicou, eu acho que o primeiro trabalho,
prospectivo com pacientes pronados em respiração espontânea. Eu não tenho certeza se o primeiro, mas eu acho que é um dos primeiros, se não o primeiro, um dos primeiríssimos trabalhos. Eles incluíram nesse trabalho 56 pacientes para pronar em respiração espontânea. Tá? E o protocolo deles foi um protocolo relativamente simples. A condição que o paciente tinha de oxigenoterapia prévia, ele mantinha, ele não alterava a fração expirada de oxigênio para esse paciente. E esse paciente era mantido em posição prona por 3 horas. Aquele paciente que solicitava sair da posição prona antes de 3 horas, ele era retirado do estudo, do resultado final, do grupo final. Tá? Esses pacientes eles não eram limitados até mesmo a dormir. Se durante essas 3 horas de ventilação ou de respiração em posição prona, esse paciente quisesse dormir, ele sim poderia dormir. Não tinha nenhum problema. Ele não era necessariamente obrigado a se manter acordado. Tá? Foram avaliadas características de base, a linha de base, características pré-prona, que era a supina 1, durante a posição prona e após a posição prona. Tá? Os resultados mostraram que não houve alteração significativa entre os grupos considerados respondedores e os grupos não respondedores em relação à frequência respiratória e em relação ao uso de musculatura acessória. A alteração significativa encontrada foi em relação à variável relação PO2-FiO2, onde houve uma melhora significativa entre os respondedores e não respondedores. Mas o que eles consideraram respondedores ou não respondedores? O grupo de respondedores foi aquele grupo de pacientes onde ele tinha uma melhora da relação PO2-FiO2 entre 10% e 20% pelo menos. Então esse grupo foi estratificado para o grupo de respondedores. O grupo que não tinha essa melhora da relação PO2-FiO2, mesmo suportando as 3 horas de prona, de posição prona, eles foram considerados não respondedores. Qual a característica que foi encontrada para esses pacientes de respondedores e não respondedores? Linha de base, características socioantropométricas foram semelhantes, não teve diferença estatística significativa entre os dois grupos. Né? O que eles encontraram de diferença entre os dois grupos foi, primeiro ponto, início de prona em relação ao internamento hospitalar. O grupo respondedor, ele iniciou prona bem mais rápido, se eu não me engano 2,7 dias em relação a 4,3, 4 alguma coisa, quase o dobro, praticamente, né, de dias para o grupo não respondedor. Então o grupo respondedor, em relação ao início, ao internamento, o momento do internamento e o início da conduta, foi um grupo que iniciou mais cedo a posição prona. O outro ponto que eles encontraram foi plaquetas. Plaquetas era mais baixa no grupo respondedor, tá? E PCR e DHL. Ou seja, o grupo respondedor era um grupo que provavelmente era mais inflamado. Isso tem um racional sim. Ora, se o meu paciente é um pouco mais grave, a probabilidade de resposta desse paciente é um pouco melhor, tá? O grupo não respondedor, PCR era mais baixa e HDL mais, aliás, desidrogenase láctea também mais baixa. Tá? Então, o grupo não respondedor provavelmente tinha um processo inflamatório menor. Tá? Daí, eles chegaram a essa conclusão que os pacientes mais graves eles teriam melhores respostas à posição prona. Uma condição que não é fixa. Né? Uma vez que você pronou esse paciente, não significa dizer que necessariamente ele estará fora de uma nova sessão, de um novo procedimento de prona. Até porque o que sugere o grupo italiano é que esse procedimento não necessariamente mantenha esse recrutamento ao longo do tempo. Tá?
Então, pode ser que você prone o seu paciente e dentro de algum tempo esse paciente precise novamente pronar. Tá? Isso porque esse recrutamento, como eu falei, ele é um recrutamento não mantido. Ele é um recrutamento que ocorre essa abertura alveolar, ocorre essa alteração relação VQ e posteriormente essa alteração relação VQ ela pode diminuir. Pode estar relacionado ainda com a condição patológica, com o processo inflamatório desse paciente, que ainda é vigente. Então, se tem um processo inflamatório vigente, se tem uma condição patológica vigente, não necessariamente vai conseguir recrutar, vai conseguir melhorar ou otimizar essa relação VQ e essa relação VQ ser mantida, otimizada com apenas um procedimento. Então, isso é passível, sim, de você necessitar repetir esse procedimento. Tá? Uma crítica que eu deixo aqui nesse trabalho, né, que ele nos estimula, sim, a manter a conduta, manter a aplicação da conduta, mas uma crítica que eu deixo nesse trabalho é que os pacientes inclusos no grupo, nos 56 pacientes, apenas 21% desses pacientes estavam em respiração espontânea sem pressão positiva, ou seja, com oxigenoterapia apenas. E 79% dos pacientes, então, encontravam-se em CPAP. E os resultados, eles incluíram em um grupo único. Tá? Então, a gente não tem ainda a ideia da respiração totalmente espontânea sem auxílio de uma pressão positiva, se o desfecho será esse mesmo. Eles deveriam ter separado os resultados. Quanto à taxa de intubação, foi semelhante no grupo prona, no grupo respondedor e no grupo não respondedor, mas eles discutem que não foi esse o objetivo. O objetivo deles era avaliar a viabilidade e a resposta desses pacientes que eram pronados em respiração espontânea. Então, concluindo, né, mais um ponto que eu deixo nesse trabalho é que os resultados foram 50%. 23 pacientes foram respondedores e 23 pacientes foram não respondedores. Então, isso significa dizer que, mesmo sendo uma conduta largamente utilizada, temos que ter o cuidado de nem todo paciente é respondedor. Nem todo paciente vai ter uma melhora com a posição prona. Tá? Então, ter cuidado de monitorizar esse paciente. Ter cuidado de indicar a posição prona, eu não digo precocemente, mas logo que possível. E não esperar esse paciente afundar demais para indicar a posição prona em respiração espontânea. Porque nessa condição, provavelmente esse paciente não será um bom respondedor à posição prona em respiração espontânea. Ok? Bom, aguardo você no próximo vídeo. Deixa um comentário, deixa uma pergunta que a gente possa interagir um pouco. Um abraço e obrigado pela sua presença no canal.